Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Olá, gente, tudo bem? Uma ótima tarde para você, Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Estamos começando mais um programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém, onde nós estamos dando um relatório de tudo que está acontecendo aqui em Xerém. Você é o nosso convidado para ir do início até o final, não saia daí. Aproveite esse momento e se inscreva nas nossas redes sociais. Ramá Xerém é o nosso YouTube, acione o sininho para que você seja notificado de todos os nossos vídeos. Aqui na web radioramá.com você também pode se tornar um seguidor e saber de tudo que está acontecendo em toda a comunidade Ramá. Lembre-se, nós estamos todos os sábados aqui a partir das 15 horas. Queremos mandar um grande beijo e abraço para você que tem nos acompanhado. Temos recebido mensagem de vários lugares do Brasil, os irmãos que nos acompanham, participam conosco, por exemplo, Pastor Taylor, Pastor Moisa, Pastor Gabiz, o pessoal lá do Sul, os irmãos Clodoaldo e Kelly lá de Sergipe, e essa semana estão recebendo lá a pastora Daniele, bem como também o pessoal do Rio de Janeiro, todo o Grande Rio, Vila Isabel, Pastor Francisco Costa, Petrópolis, Pastor Luiz Henrique, Fabão, lá em Lote 15, Pastor CH em Santa Cruz da Serra, em Parque Paulista, nosso amado Pastor Djalma. Um grande abraço ainda, Pastor Jorge Vila de Cava, lá em Nova Iguaçu. Em Niterói, Pastor Érico Bussinger, lá em Nova Friburgo, nosso querido Pastor Paulo. Um grande abraço para todos os pastores. Me perdoe se eu esqueci o nome de algum, tá? É porque a gente já vai chegando em idade, vai ficando velho. Mas eu quero convidar você que está aí assistindo conosco para curtir, compartilhar este vídeo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Vamos comigo agora com muito louvor e adoração direto da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração. Venha fazer morada, Senhor, em nossas vidas, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Venha, Senhor, se fazer morada, ó Pai. Faça do nosso coração, faça da nossa casa o teu lar, ó Deus. Faça da tua igreja, Senhor, o teu lar, ó Pai. Ó Espírito Santo, venha, Senhor, fazer morada, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, venha fazer morada, ó Pai. Venha se sentir, Senhor, o dono, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Ó Espírito Santo, te convido, Senhor, venha fazer morada, Pai, na minha casa, Senhor, na minha vida. Aleluia, Deus. Ó Espírito Santo. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Abra sua boca nesse momento. Deixa que o Senhor ele entre na sua casa. Peça para que o Senhor ele entre na sua vida nesse momento, meu querido. Dê o seu melhor a Ele. Ele está aqui, eu já posso sentir a presença do Senhor. Oh, exaltado seja, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Oh, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh.
Espírito Santo. Pode morar, Senhor, neste lugar, ó Deus. Venha, Senhor, morar aqui, ó Pai. Venha, Senhor, estar, Senhor, neste nosso lugar, ó Pai. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, passa morada, Deus. Passa morada em nossas vidas, Senhor, em nossos lares, ó Pai. Senhor, essa casa é tua, Senhor, essa casa é tua, ó Pai. Então, Senhor, passa morada, ó Pai. Ó Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua presença neste lugar, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor já estar aqui antes da gente chegar, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por cuidar de cada um dos irmãos que chegaram aqui, ó Deus. Oh, Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor fazer morada, Senhor, em nossas vidas. Aleluias, aleluias. Olá, gente, nós estamos de volta aqui no programa Comunidade no Ar, o programa de relatório da comunidade Hamad Xerém. Eu estou lendo esse livro aqui, O Formador de Heróis, de David Ferguson. Muito bom o livro, muito bacana, traz uma ideia muito boa de como nós devemos considerar nossos irmãos superiores a nós mesmos e ajudá-los a vencer em suas missões, em seus trabalhos, em tudo aquilo que eles se propõem a fazer enquanto trabalho, enquanto exercício de ministério, enquanto estão servindo os irmãos. É importante que nós tenhamos no coração um desejo de estar descobrindo talentos, descobrindo irmãos que com habilidades servem no reino de Deus. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo aqui em Xerém, por exemplo, na vida do nosso querido irmão Fran, Miriam, que tem resgatado aquele espírito de adorador, desenferrujado, conforme palavras deles mesmos, e estão trabalhando para o Senhor, louvando a Deus, se encaixaram aqui na comunidade Hamad Xerém, foram acolhidos, abraçados, e tem sido uma bênção. Por exemplo, nós também conseguimos, na presença de Deus, descobrir um irmão querido que estava no mundo, mas o Rafa, nesse mês do discipulado, semana retrasada, ele compartilhou a palavra de Deus, foi uma bênção, decisões decidem destinos, e o Rafa dividiu aqui, está liderando uma célula, também o pessoal da célula abraçou o Rafa, a Camila, e tem sido uma bênção. Também o irmão Nivaldo, que veio do mundo, já está caminhando um tempo, casou-se com a Priscilinha e hoje tem uma célula que ele lidera e tem sido uma bênção lá. Ganhar o Nilson para Jesus. Nilson estava no mundo também, era de uma outra religião. E o Senhor apoiando esse trabalho, confirmando o chamado dos irmãos, vamos descobrindo talentos. Nós vamos formando heróis ou fazendo discípulos na linguagem que Cristo deixou aqui para todos nós. É importante que nós tenhamos aqui no quadro Meu Discípulo Amado, né, ao discípulo amado, essa visão de fazer discípulos, de descobrir talentos. É bem curioso, porque tem muita gente que quer fazer discípulos, mas não cuidam, não acompanham, não vão visitar, não sabem como estão. Então não há que se falar em fazer discípulo, ou descobrir talentos, ou mesmo formar heróis. É fundamental que nós tenhamos no coração o desejo de ganhar, de cuidar, discipular, tratar essas pessoas, preparar para que depois elas sejam enviadas e façam assim a obra de Deus. O trabalho é muito longo, é árduo, estamos apenas no começo. Ontem eu dizia para os irmãos no discipulado aqui em Xerém que quando nós paramos e olhamos para trás, conseguimos ver o tanto que caminhamos. É muito pouco, mas é um pouco importante para o que o Senhor vai fazer daqui para frente. Então, eu gostaria de convidá-lo a olhar para trás e ver todo o bem que o Senhor já tem feito na vida de vocês que estão aí acompanhando. Não desperdice tempo, não perca a oportunidade, não se entristeça também com as críticas, com o sentimento, às vezes, de frustração quando você se dedica a alguém e depois essa pessoa acaba voltando para o mundo, acaba, de repente, indo para outro local. Não fique triste, não fique frustrado. Pelo contrário, se motive, estimule e continue caminhando, porque você tem uma missão da parte de Deus, formar heróis. Eu quero ler um versículo bíblico antes de chamarmos a palavra que você vai ouvir. Ela diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere como superior a si mesmo
o seu irmão. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. O nosso maior desafio é atentar para aquilo que é dos outros e não apenas para aquilo que é nosso. Vamos nos dedicar e confirmar o chamado, vamos ajudar, impulsionar cada um a crescer dentro daquilo para o qual foi chamado. Eu quero agora, nesse quadro, ao meu discípulo amado, trazer uma palavra da parte de Deus que foi ministrada aqui na comunidade Ramá em Xerém. Por que Deus rejeitou Jeroboão? Fique com essa palavra e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ainda tem muito mais. A agenda da igreja, aconteceu na célula, tem muito mais para você. Fique aqui comigo, tá? Desejando fazer um pedido de oração, põe aqui embaixo na descrição do vídeo seu nome e de onde você nos assiste. Com certeza, no próximo programa nós estaremos lendo e vai ser uma verdadeira bênção. Um grande beijo. Ao meu discípulo amado. Vamos contextualizar para os irmãos. Salomão perdeu o reino. Então foi dividido entre... Israel foi dividido. Reino do norte, com 10 tribos. Reino do sul, com 2 tribos. Sendo a principal Judá. Amém? O tema da mensagem de hoje é: por que Deus rejeitou Jeroboão? Ao passo que as tribos de Israel estavam sendo governadas por Jeroboão, Roboão governava Judá. O centro da adoração era em Jerusalém, que ficava no território de Judá. Todos tinham que adorar a Deus em Jerusalém até então. Essa era a ordem de Deus. Se puder abaixar um pouquinho daqui do templo, só do templo, da internet não. Todos tinham que adorar em Jerusalém. Abaixou muito. Aí, tá bom assim. Todos tinham que adorar em Jerusalém. Ou seja, periodicamente o povo todo se reunia e ia adorar em Jerusalém. Quando Jeroboão assumiu o reino, ele ficou preocupado com a ida de todo o povo para Jerusalém. O que ele fez? Instituiu 2 centros de adorações para as 10 tribos. Uma em Dan e outra em Betel. Mas essa era a ordem de Deus? Não. A ordem de Deus é que todos fossem adorar em Jerusalém. Amém? Qual a primeira lição que a gente vai extrair aqui? Não se adora a Deus do nosso jeito, da nossa maneira. É da maneira que agrada o coração de Deus. Primeira coisa que nós temos que identificar quando nós decidimos servir o Senhor de todo o nosso coração, que existe uma forma que Deus espera que o adore. E não é em vão que a palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros adoradores. Isso quer dizer que existe adoração que não é destinada para Deus. E é onde a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Porque quando nós vamos fazer do nosso jeito e da nossa maneira, pode ser que isto não agrade a Deus. E isso me preocupa muito. Porque nos nossos dias, estão fazendo de qualquer forma e de qualquer maneira. Existem canções que não são destinadas a Deus. E eu estou falando de canções, mas eu poderia estar falando de que existem trabalhos que deveria ser dedicado para o Senhor, mas tem cunho político. Porque um dos aspectos que corrompeu o culto a Deus, quando Salomão perdeu o reino, foi porque ele foi contaminado
com aquelas mulheres que ele se casou, o excesso de mulheres, elas serviam a outros deuses e fizeram com que ele fizesse vários templos de adoração a deuses estranhos. Cuidado com quem você permite que acesse o teu coração. Quantos casos você conhece de pessoas que eram servas de Deus, fiéis, tementes, leais, e começam a namorar com alguém e se distancia do Senhor? Você conhece algum caso assim? Você conhece algum caso de que o rapaz era fiel, temente, leal a Deus e começa a namorar com alguém, daqui a pouco ele deixa de ser fiel, temente, leal a Deus e abandona a fé? Conhece casos assim? Porque todas as vezes que você se associa com alguém, você passa a receber influência dessa pessoa. Aqui eu deixo a minha exortação para os irmãos. Cuidado com quem você escolhe andar. Cuidado com quem você decide dividir a sua vida, seu tempo, seus negócios. Cuidado com quem você anda, porque essa pessoa, naturalmente, ela vai exercer um grau de influência sobre a sua vida. Conheço pessoas que liam a Bíblia, eram amantes da Bíblia, e quando começou um relacionamento, abandonou a leitura da Bíblia, abandonou a prática da oração, abandonou a prática da adoração, e isso desagrada o coração de Deus. Esse foi um dos principais erros e pecados de Jeroboão. E nós vamos fazer a leitura de hoje, o capítulo 14 de 1 Reis, e é uma leitura extensa, então eu vou pedir que você fique atento. Como que nós faremos? Eu vou ler um trecho, vou parar, fazer as observações e depois continuaremos lendo. O tema de hoje: por que Deus rejeitou Jeroboão? Leia comigo, por gentileza, capítulo 14, verso 1. Diz assim: naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: levanta-te, ponha um disfarce, para que não saibam que você é a minha mulher, é a mulher de Jeroboão, e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aias, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aias. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não moviam por causa da velhice. Amém? Vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A Bíblia inicia o texto dizendo assim: naquele tempo. Qual é o tempo que ele está querendo dizer? Está querendo dizer naquele tempo em que Jeroboão reinava sobre Israel. A Bíblia está reportando a um período específico. E aí chama a minha atenção, e deve chamar a sua também, o fato dele mandar a esposa se disfarçar. Essa pergunta fica ecoando dentro de nós. Ela é a esposa do rei. Por que ele ficou pedindo que ela se disfarçasse e fosse à casa do profeta, que outrora havia trazido a profecia para ele, dizendo que ele iria reinar sobre Israel? Por algumas razões. Preste muita atenção. Primeira razão, uma coisa que chama a minha atenção, ressalta os olhos. Por que a gente se lembra do profeta só no tempo ruim? O filho dele estava prestes a morrer. Então ele se recordou do profeta que havia trazido uma profecia para a vida dele, dizendo: antes que eu governasse, ele falou que eu reinaria em Israel. Então se disfarça e desce até a casa dele em Siló. A Bíblia diz assim, queridos: crede no Senhor e sereis salvos,
crede nos seus profetas e prosperareis. Se nós soubéssemos a importância que tem de apresentarmos nossas causas a Deus, pedindo os profetas do Senhor, as autoridades que Deus constituiu, que orasse pela nossa vida, que nos dirigisse, como é importante a figura do líder, sobretudo aqueles que têm a representatividade de Deus nesse tempo do fim. Ele sabia disso, Jeroboão sabia disso, a importância que fazia a bênção da parte de Deus para a vida dele. Só que tem um detalhe, ele vacilou. Ele já estava vacilando e já havia abandonado o Senhor. Ele já estava como que um desviado da casa de Deus. Ele já estava afastado. Então ele não queria chegar na casa do profeta de qualquer maneira. Ele não queria ir, porque ele saberia que receberia exortação. Seria repreendido. Você sabia que tem pessoas que não vêm à casa de Deus por medo de ser repreendido? Tem pessoas que não estão aqui nesta noite por receio de ser repreendido. Ele não consegue entender, ela não consegue entender que Deus só repreende o filho a quem Ele ama. Deus só repreende aquele filho a quem Ele ama. Sinta a alegria ser repreendido por Deus. Quando Deus te diz um não, junto com esse não está a adesão do grande e poderoso amor de Deus que derramou pela tua vida na cruz do Calvário. Quando Ele diz não, é para que você não se perca. Quando Ele diz não, é para que você não o abandone. Quando Ele diz não, é para que você não se afaste do aprisco. Deus não se esqueceu de você. O fato de você estar aqui nesta noite me diz que Deus ainda não te deixou. Veja que coisa linda e extraordinária. Deus, quando repreende, Ele repreende para que você continue ligado à videira verdadeira. Mas Jeroboão toma uma atitude e diz para a esposa dele: se disfarça, não deixe que ninguém veja que você é a mulher de Jeroboão, e desça à casa do profeta em Siló. A Bíblia diz que ela faz de acordo com a palavra de Jeroboão. Se disfarçou e foi para a casa do profeta. Foi até a casa do profeta disfarçada. Só que tem um detalhe, queridos, que a gente precisa entender. A Bíblia diz que ele não faz nada sem que revele aos seus servos antes. Quando Deus ele quer fazer algo, Ele sempre vai te revelar antes. Ele não te deixa enganado. Deus ele sempre vai mostrar para você a vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável. Deus sempre vai se dar a revelar a você. Deus vai falar contigo em sonho. Hoje a irmã me contou um sonho que teve, né, irmã? A irmã me procurou e falou: pastor, hoje eu tive um sonho. Eu falei: conta, varô. Eu falei: isso aí está claro e evidente que esse sonho está apontando para a vinda do Cristo, o juízo que Deus está exercendo já sobre a terra. Deus ele pode usar profetas, Deus pode usar a palavra, Deus pode usar sonho, Deus pode usar a natureza, Deus ele pode usar o que Ele quiser para falar com você, pode usar o teu filho. Quantas vezes, e eu me lembro de alguns episódios, uma vez eu estava pregando, e quando eu fiz o apelo, uma criança veio à frente. Só uma criança, não veio ninguém, só uma criança. E aquela criança veio, me deu um negócio, e eu falei assim: mas você entende isso, que é pecado? Tá? Ele entendo. Aí ele virou e disse assim: eu quero que o meu pai e a minha mãe se convertam ao Senhor. E por causa daquela criança, não era por causa do pai e da mãe, por causa da criança, os pais acabaram vindo e tomaram a decisão pelo Senhor. Hoje estão afastados, mas naquele episódio, Deus usou a vida da criança. Eu tive um episódio também, e alguns irmãos mais antigos se lembrarão, da Lohane, filha da Valesca. Ela foi acometida de uma enfermidade, o médico desenganou, falou que ela tinha só 3 meses de vida, ela viveu 3 anos.
E durante 3 anos ela pregou o evangelho. Por causa da vida dela, do problema que ela estava vivendo, se converteu o pai e se converteu uma grande parte da família do pai e da família da mãe. Deus tem os seus meios e mecanismos de falar conosco e falar ao nosso coração. Quando aquela mulher se aproxima da casa do profeta, a Bíblia diz que Deus já havia visitado o profeta e falado tudo a ele. Leia comigo, por gentileza. Vamos ler aqui do verso que nós acabamos, que o profeta estava velho e cego. Diz assim, verso 4. A mulher de Jeroboão fez o que foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aiás. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aiás: eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela. O que está doente? Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Alguma coisa está passiva aos olhos de Deus? Deus vê tudo. Dá uma olhada carinhosa para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus conhece o teu coração. A Bíblia diz que antes que a palavra me venha aos lábios, o Senhor já sabe quais são. Deus, Ele sabe, Ele revela o escondido e o oculto. Ele conhece o que está no nosso íntimo. E Ele sabe melhor do que você o que é melhor para você. Verso 6. Quando ela estava entrando pela porta, Aiás, ouvindo o ruído de seus pés, disse: entre, mulher de Jeroboão. Eu fico imaginando, ela deve ter tomado um grande susto. Entre, mulher de Jeroboão, porque você veio disfarçada? Mas ele não era cego? Sabe por que Deus costuma surpreender dessa maneira? Para que não fique dúvida que foi ele. Por que Deus faz assim? Para que não fique dúvida que é o próprio Deus. Porque se disfarçar, eu e você, a gente se disfarça em um monte de lugares. Tu está trabalhando, ninguém sabe que tu é servo de Deus. Aí Deus sempre permite que se levante um: você parece crente, hein? Deus não quer deixar dúvidas de que é Ele que está no negócio. Quando Ele faz milagres, quando Ele faz coisas acontecerem, Ele não deixa dúvida de que é Ele que está no negócio. Não pode ficar dúvida. Então, ela disse: estou carregando de lhe dar mais notícias. Aqui, 1 minuto. Pare no verso 6, vamos ler o 7 daqui a pouco. Você já teve que dar uma má notícia para alguém? Já. É bom ou é ruim? É terrível. Dar boas notícias é bom. Esses dias eu liguei para a cliente, feliz da vida: filha, atende aí, eu tenho uma boa notícia para te falar. Você não sabe o que aconteceu, ganhamos. Dar boa notícia é bom. Agora, quando você vai falar para o cliente assim: perdemos. Quando você vai falar para o seu filho assim: filho, papai já disse que não. É mais difícil. Quando você fala para o seu filho: filho, chegou o teu aniversário, papai vai poder te dar aquele presente tão esperado que você queria. O menino chegar por lá: o pai, vai, fala, pai. Não é assim que eles ficam? O meu fica assim. Mas quando você vai dar mais notícia: filho, papai vai ter que te dar uma surra, infelizmente. Você vai ter que apanhar. Um dia a gente levou a mãe da Priscila para o hospital. Socorremos ela correndo. Estávamos eu e o irmão dela. Chegamos no hospital. Queríamos entrar, os médicos impediram de entrar. A gente forçou a barra e entramos. Estava próximo de meia-noite, 1h, algo assim, eu não sei. E não tinha notícia nenhuma. Já tinha entrado para o hospital, acho que umas 7, 8 da noite, algo assim. E não tínhamos notícia nenhuma. A médica que a atendeu não estava querendo falar com a gente insistindo. Teve uma hora que ela não aguentou mais, ela estava conversando com outro médico e a gente assim atrás, tentando falar com ela. Ela virou e falou assim: olha,
Eu ia dar essa notícia para vocês só na troca de plantão. Iríamos preparar vocês. Mas não vai ter jeito. Fizemos o possível e infelizmente ela veio a óbito. E virou as costas de novo e prosseguiu. Quando você vai dar uma má notícia para alguém, é muito difícil e muito doloroso. O profeta virou e disse para aquela mulher que estava disfarçada, que estava com o filho doente: eu tenho uma má notícia para te dar. Você vai pegar seu filho, você vai para a cidade, e quando você botar os pés na cidade, o teu filho vai morrer. Só tem um detalhe, irmãos. Tem gente que acaricia o nosso ego falando aquilo que a gente quer ouvir, como coceira nos ouvidos, mas é mentira. A mulher de Sarepta, ela disse assim para o profeta: nisto eu sei que tu és homem de Deus, porque a palavra do Senhor nos teus lábios é verdade. Infelizmente, em muitos momentos, é melhor a ferida dita pela verdade do que o amor mentiroso. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado novamente e diga para ela assim: é melhor a verdade que dói do que a mentira que te agrada. É melhor a verdade que dói e cura do que a mentira que agrada, mas te deixa doente, enganado, ludibriado, com expectativas falsas. Pensa uma pessoa que quer começar um relacionamento com outro e ela fica nutrindo uma expectativa que não é verdadeira, que não tem sentimento. E aquela pessoa fica enganada. É ruim demais. O profeta veio e disse assim: seu filho vai morrer, mas você vai falar com Jeroboão, porque o culpado é ele. Por que Deus rejeitou Jeroboão? Porque ele fez o que era mal aos olhos de Deus, preferiu viver na mentira, no engano, na idolatria, e assim nutriu todos os dias de sua vida. Quando bateu de frente com o profeta falou verdade para sua mulher, que chegou disfarçada, enganando, tentando agradar o profeta. Ela trouxe pão, ela trouxe mel, ela trouxe tudo e preparou tudo para agradar o profeta, achando que iria comprar o profeta. Mas o profeta não foi comprado. O profeta disse a verdade para ela. Em nossa época, em nossa geração, quantos profetas estão sendo comprados? Pactuando com política, pactuando com o erro e o engano de governos mentirosos, de governos que está corrompido, participando de questões fraudulentas, por interesse, por vaidade, mudando a forma de cultuar. Quantos cultos agora, quantos lugares virou plataforma política? Quantas igrejas estão virando plataforma política em nossa geração? Quanta gente envolvida com a política e mudou a forma de cultuar. Era para cultuar, dar o culto verdadeiro a Deus em Jerusalém, mas abriu centros de adoração em Dan, em Betel, para agradar pessoas e não mais pensando em agradar a Deus. Preste atenção, irmãos, porque Deus está falando algo muito grave, muito sério nesse dia. Estamos no tempo do fim e Deus está nos exortando a reverenciar e cultuar apenas aquele que vive e reina para sempre. Deus está restaurando o seu altar. Deus quer que nós tenhamos a adoração verdadeira, genuína ao Deus Todo-Poderoso, Senhor e Rei, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer que nós atendamos à necessidade dos nossos dias, como uma igreja genuína, que leva a palavra genuína, que não pactua com a mentira, o engano e nem é vendida. Leia comigo, para a gente entrar na reta. Diz assim:
verso, por gentileza, leia comigo a partir do verso 8. Tirei o reino da casa de Davi e entreguei a você, porque o profeta mandou ela dizer a Jeroboão: tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagem de fundição para provocar minha ira, e me virou as costas. Portanto, eis que tirarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descrentes, os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Só um minuto, dá uma olhadinha para cá rapidão. Bem rapidão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel quando ele rasgou o reino. Ficou com as 10 tribos. Foi o primeiro rei. A tribo de Judá permaneceu porque Deus havia feito uma promessa. A tribo de Judá ficou com a descendência de Davi porque Deus fez uma promessa que não se apagaria a lâmpada de Israel através da vida de Davi. E dali de Judá veio a linhagem que chegou até Jesus. Mas muito importante, Deus pegou Jeroboão e levantou e havia dado uma ordem. Se você ler em 1 Reis 11, 28 a 33, você vai ver como foi lindo o chamado dele. Infelizmente, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus te fez promessa. Para quem está em casa, Deus fez promessa para quem está em casa. E chamou, levantou, capacitou, mas tem um detalhe: se você fizer o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor vai te arrancar. O Senhor vai permitir que aconteça o que aconteceu com Jeroboão. Porque nós vemos muitos e muitos trabalhos acabando, porque as pessoas fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Porque nós vemos casamentos acabando, porque as pessoas fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Porque nós vemos ministérios acabando, porque as pessoas fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Por que nós vemos empresas acabando? Porque as pessoas fazem o que é mal aos olhos do Senhor, abandonam e viram as costas para o Senhor. Deus chama, Deus cuida, Deus abençoa, Deus zela, Deus prepara, Deus capacita, Deus dá família a estéril, Deus faz mãe de filhos a estéril, Deus honra a fé, Deus honra a descendência, Deus não apaga a luz. Mas quando você faz o que é mal aos olhos do Senhor, virando as costas para o Senhor, tendo Ele feito todo o bem, Ele põe um termo, Ele põe um fim. Nossa, nessa hora era para os irmãos estarem dando glória e aleluia. Perceba os irmãos, quantos da nossa geração foram chamados e abandonaram o chamado do Senhor? Você conhece gente que está desviada hoje? Conhece? Gente que tinha um chamado lindo, gente que Deus usava. Tem um que eu fico assim falando, meu Deus, como pode? Na minha época, eu era adolescente, tinha um que Deus usava de uma forma extraordinária. Eu já vi aquele homem pregando para multidões, mais de 70 pessoas se rendendo a Cristo, e hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Uma vez eu encontrei com ele, disse, meu irmão, volta para os caminhos do Senhor. Ele fala assim, pastor, o caminho de volta é muito difícil. O caminho de volta é muito difícil. Nessa hora eu quero te dizer, tu que está de pé, cuide para que não caia. Vamos continuar, por favor? Verso 12. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa,
Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará, o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa. Olha a coisa interessante, no menino se achou coisa boa, o único que seria sepultado. Verso 15. O Senhor ferirá Israel para que agite como a cana agitada nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu a seus pais, e os espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes ídolos, deusa a Azerá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Olha só, pelos pecados que cometeu e fez Israel cometer. Sabe o que acontece? Tem gente que não se contenta ela só pecar. Ela peca e leva outros a pecarem também. Nesse momento da mensagem eu quero te dar alguns exemplos para você ficar atento. Tem pessoas na empresa que você trabalha, que chega no final do ano, que tem lá o bolão da Mega Sena, elas jogam e convidam todo mundo para jogar. Isso é prática de prognóstico reprovado por Deus, haverá juízo. A Bíblia diz, por que não gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Eu dei alguns exemplos para os irmãos de manhã, que nós lemos esse texto bíblico da leitura de hoje, na consagração, e quero frisar, é bom que você venha para a consagração. Tem sido uma bênção a leitura do calendário, a leitura diária. Não perca, venha. É uma oportunidade de você estar buscando, se consagrando e aprender um pouco mais. E eu dizia para os irmãos, nós temos muito risco de viver debaixo de pecado por causa do que aprendemos dos nossos pais. E eu vou te contar algumas histórias. Na minha família, quando nós íamos para o cemitério enterrar alguém, quando saía de lá, chegava na porta de casa, meu pai não deixava ninguém entrar. Pegava um copo de água, passava na cabeça umas 3 vezes e jogava fora. Na minha família, tinha uma ferradura na porta. Eu não sei a sua família, se vivia tão errado. Mas na minha família, às 18 horas, botava um copo de água e rezava a Ave Maria. Depois todo mundo tinha que beber uma golada. Lembra, Cris? Chegava do cemitério, todo mundo para na portinha, tira a roupa, vai para o banheiro tomar banho e vai lavar aquela roupa, por causa das almas. Não é por causa da higiene, não. Eu tinha uma tia que ela consultava os horóscopos. Eu não sei se é horóscopo ou horóscopos, mas todos os dias ela consultava. A cor hoje é a do amor, vermelha. O número 42, o teu número da sorte. E eu conheço gente que não sai de casa sem consultar o horóscopo, até hoje. Boa parte dos pecados que nós cometemos não é porque você aprendeu fora, você aprendeu dentro de casa. Eu conheço casos que os pais levavam os filhos homens para ter a primeira relação sexual, levava para prostíbulo. Era uma tradição, era uma prática. Eu não sei se você sabe disso. Eu estou como profeta, irmão, para denunciar o erro. Existem muitas coisas que você aprendeu que afronta a Deus, que você não aprendeu sozinho. É uma prática que vem da sua família. Quer ver uma coisa? Existem pessoas que herdam dos pais práticas pecaminosas e que trazem até o dia de hoje. Não, eu vou servir a Deus do meu jeito, é da minha maneira. Eu acho que para servir a Deus não precisa ir para a igreja todo dia, não. Vai quando quer, da forma que quer, da maneira que quer, se puder, se não puder, não vai. Mas, para outras coisas, são ávidos. Nossa, lembrei da palavra do estudo bíblico de domingo passado de manhã. Eu dizia para os irmãos as palavras que o Sérgio Cabral usava. Inclusive ele herdou, ele aprendeu a ganhar dinheiro com falcatrua. Como? Sendo ávido pelo dinheiro. A palavra é essa. Quem estava aqui no domingo passado? Estavam? Lembra que eu queria lembrar a palavra? É ávido. Ele falou, nós estávamos tão ávidos para ganhar dinheiro, que ganhava dinheiro pelo dinheiro, não era dinheiro por necessidade. Eles já tinham uma quantidade de dinheiro que alimentava até a 4ª geração depois que ele morrer. Mas ele disse, nós estávamos tão ávidos pelo dinheiro,
e somente pelo dinheiro, que nós já não tínhamos mais limites. Já não tinha mais onde colocar dinheiro. E, infelizmente, a casa caiu para ele. E aí vem a parte do dinheiro. Tem pessoas aqui que aprenderam na família que tinham que ganhar dinheiro. E por conta disso, amam, têm um sentimento pelo dinheiro. E a Bíblia diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o sentimento, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. É o sentimento. E isso, às vezes, a pessoa traz até o dia de hoje. Cuidado, que tem coisas que você aprendeu na sua família e que te faz tropeçar nos princípios bíblicos, porque afronta a Deus. Amém? Para a gente entrar no ritmo aqui já de reta final, leia comigo, por gentileza, verso 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou, e chegou a Tirza. Quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Verso 18. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aias, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou, como reinou, está tudo escrito no livro de história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou e ele morreu, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Aí esse capítulo continua falando do reinado de Roboão. Só que Roboão reinou sobre Judá. Jeroboão reinou sobre Israel, que era o reino do norte, as 10 tribos. Irmãos, eu não sei como você vê, mas o profeta avisou a mulher que estava vindo. Eu separei uma coisa aqui muito legal, depois que ele dá a sentença e o menino morre. Como Deus pesou sobre a desobediência de Jeroboão, e ele sabia que estava no erro. Pior do que só errar é saber que está no erro e não fazer nada para mudar. Tem gente que erra e não faz nada para mudar a respeito do erro que vem cometendo. Eu queria pedir que você abrisse, para a gente finalizar, em Deuteronômio, capítulo 28, porque a Bíblia fala da bênção decorrente da obediência. Deuteronômio, capítulo 28. E eu quero chamar a sua atenção, porque são 14 versículos para falar da bênção decorrente da obediência, e temos mais do que o dobro para falar das maldições oriundas da desobediência. Eu vou ler bem rapidão, então fique atento. Bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14, diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a terra, todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Gente, nessa hora, enquanto eu vou lendo, se você puder, dá um glória aí em nome de Jesus. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão,
e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. E se andares nos seus caminhos, todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais que te dá. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça. Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. Amém? Aponta o teu dedo de profeta para o teu irmão e diga: Deus tem vitória para a tua vida, se obedeceres. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer ter compromisso com Deus. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer ter compromisso com a palavra de Deus. Tem gente que quer prosperar, mas não quer temer e ser fiel ao Senhor. O compromisso de Deus é com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A palavra de Deus é clara. Por que Deus rejeitou Jeroboão? Agora você tem a resposta. Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque ele rejeitou a bênção de Deus e seguiu com seus próprios conselhos, cultuando onde ele queria cultuar, fazendo o povo errar, levando o povo ao erro. Eu falo logo para os irmãos, né? Tem gente que fala: pô, pastor, olha, tá o horário do culto. Meu irmão, é solene. É solene. Você tem que se adequar à vontade de Deus. Não é Deus que se adequa à tua vontade. Deus não vai ficar fazendo a tua vontade, te bajulando como um menino, como uma menina mimada. Deus, ele tem servos. Deus, ele tem filhos. Deus, ele não quer te tratar como bastardo, que o vínculo é apenas para receber bênçãos. Bastardo que tem uma preocupação só em receber a herança. Filho não. Filho tem compromisso com a casa do pai. Filho se compromete com o propósito da família. Filho joga para o time, para o corpo. Amém, gente? Isso tem que fazer sentido para a gente. Agora, Deuteronômio 28, do 15 em diante. Veja que é mais do que o dobro. As maldições oriundas da desobediência. Diz assim o texto: se viveres em desobediência, será, porém, 28, do 15 ao 68. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar de cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito o teu cesto, maldito a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, e em tudo o que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes, diz o Senhor. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra e que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica,
e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com a ferrugem, e te seguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará chuva sobre a sua... o Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 fugirás de diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, e com a sarna, e com coceira. Essa parte você diz misericórdia. E não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Se você continuar desobedecendo o Senhor, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás do seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém eles não comerão. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Se continuar desobedecendo, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia. Porém não haverá no poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e enlouquecerás como os que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas, está repreendido em nome de Jesus, nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e o teu rei que tiveres posto sobre ti, a sua nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás outros deuses, ao pau e à pedra. E será por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançarás muitas sementes no campo, porém colherás muito pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveira, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Por todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a largata. O estrangeiro que está no meio de ti se levará muito sobre ti, e tu mais debaixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, e que te ordeno. Quer ser abençoado, irmão? Dê ouvido à voz do Senhor teu Deus. Quer ter comunhão com Deus? Obedeça. Siga, fique firme, se esforce. Eu ia pedir que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Por que Jeroboão foi rejeitado? Irmãos, as maldições não acabaram aqui não para quem desobedece. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O fato de você estar aqui nessa noite me faz acreditar
que Deus quer mudar a nossa e a tua e a minha sorte. Um dia eu disse assim para o Senhor: eu quero ter um filho, Senhor. Quero que meu filho te sirva. A gente quer cuidar do nosso filho e te sirva. Todos os dias a mãe dele bota ele para orar antes de dormir. Coisa mais linda. Eu vejo o cumprimento. Palavra do Senhor na minha casa, na minha vida. Meu filho orando por nós. Ele ora pelos irmãos. Ele ora por pessoas que ele não conhece. Eu me sinto privilegiado e abençoado. Mas existe um preço a pagar. Preço que às vezes eu estou querendo fazer algo e Deus vai e me exorta: não, isso aí não, vem para cá. Às vezes Deus vai repreendendo, exortando, reprova uma coisa, reprova outra, e a gente vai seguindo o aconselhamento de Deus, e a gente vai ficando com os ouvidos atentos. Existe os frutos da obediência. Por que Deus rejeitou Jeroboão? Tirou o reino das mãos dele. Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu a outros deuses. Seguiu o que os seus pais faziam. E agora? Ô Ju, vem cá pra gente cantar, fazer dessa canção a nossa oração. A pergunta que eu faço é a seguinte, irmãos: você quer ver a bênção de Deus sobre ti, sobre os teus? O sirva de todo o coração, entregue-se plenamente, esqueça o que ficou para trás, esqueça o que acalentou no coração e que talvez tenha entristecido o coração de Deus. Peça perdão, se arrependa, se volte. Se volte totalmente para Ele. Agenda da igreja. Olá, boa tarde, irmãos. A paz. Eu sou a Cristiane da comunidade Ramá em Xerém. Gostaria de estar convidando vocês para estarem participando das nossas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube. Curta, comente, compartilhe. Não esqueça de clicar no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa comunidade. Gostaria de estar passando para vocês a agenda desta semana. Amanhã, às 8 horas da manhã, teremos nossa consagração e após o de jejum, em comunhão com os irmãos. Às 17 horas, teremos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. É sempre muito edificante para nossas vidas, nosso crescimento espiritual. Não deixe de comparecer. Convide um irmão, um amigo, alguém que esteja precisando de ouvir a palavra do Senhor para confortar o seu coração. Na segunda-feira, estaremos indo para o culto em Ramá, Niterói. Se você puder estar indo conosco, procure o pastor Marcos Paulo ou o Rafael. Fique por dentro de como será essa nossa ida. É sempre uma bênção estarmos com aqueles irmãos. Na terça teremos nossas células. A do Rafael e Camila será na casa da Gleiba, a do pastor Marcos Paulo na casa da irmã Sueli, a do Nivaldo na casa deles. Venha participar de uma dessas células, nos procure na igreja. É sempre muito bom a gente poder estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Participe de uma dessas células, nos procure. Na quarta-feira, teremos nosso discipulado às 19 horas na igreja. É um momento de conhecimento da palavra do Senhor, momento da gente estar tirando dúvida e aprendendo um pouco mais. Não deixe de participar. 19 horas lá na nossa igreja. Na quinta-feira, teremos nosso ensaio de louvor e dança. Com a pastora Priscila, é o ensaio da dança. E com a Priscila, do irmão Enivaldo, é o louvor. Se você tem vontade de participar de um desses ministérios, procure a Priscila, esposa do pastor, ou a Priscila e a esposa do Enivaldo. As duas são as responsáveis por estes ministérios. Na sexta-feira, às 9 horas da noite, temos a nossa oração e intercessão com a irmã Almerindo e o irmão Aloísio.
chame um amigo, venha participar. Irmãs, no dia 30, não esqueçam, teremos nossa primeira consagração lá na igreja, às 9 horas da manhã. Você é a nossa convidada e traga um convidado também. É a consagração das mulheres. Não esqueça, dia 30 às 9 horas da manhã, será num sábado. Venha, participe conosco, será muito bom. Aconteceu na célula. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Né? Aqui o que eu vi nessa palavra, eu fui lendo ontem, na leitura de manhã, né? Aí um estudo que fala aqui na própria Bíblia, vem falando sobre Atos, né? Sobre quando Jesus ressuscitou, veio falar com os discípulos e após aqui tinha, né? Eles começaram a viver verdadeiramente a igreja, né? A igreja gloriosa, sem mácula, a igreja que o Senhor quer que sejamos, né? Uma igreja que tenha sem ruga, sem defeito, que dá importância às coisas de Deus. Eles viviam em comunhão, no partir do pão, em sinceridade, louvando a Deus, ouvindo a Deus, né? Eles se fundamentaram na importância sobrenatural, né, de Deus. Eles estavam ali todos juntos, unidos. É uma coisa que a gente não vê e tocou muito no meu coração. Acho que a gente tem vivido atualmente, vejo por mim mesmo, nessa nossa correria diária. A gente tem que procurar viver essa igreja que Jesus quer. E assim Ele vai acrescentar em nosso meio. Mas a correria não tem deixado a gente viver essa igreja sem mácula, de comunhão, do partir do pão, da leitura da palavra, da oração, né? Todos juntos em oração. Aqui ele fala que essa passagem descreve uma igreja gloriosa, saudável, sem mácula, ruga ou defeito, que era dedicada à palavra, à comunhão, à importância da ceia do Senhor, que participamos aqui, né? Fundamentada na oração, em temer a Deus, né? Sabe, a gente tem lido que o temor, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus. E cadê o temor a Deus, né? Muitos não têm temido mais a Deus. A gente tem vivido uma época em que temos acreditado nas nossas próprias mãos, né? Não tem confiado, não tem acreditado. Assim, a gente acredita, diz que acredita em Deus, mas acaba que demora muito, assim, até não está vindo a confiança total em Deus, né? Então a gente precisa temer a Deus. Nessa também operava manifestações sobrenaturais. Nesse temor, na confiança em Deus, a gente não tem visto muito, né, a operação das manifestações espirituais. Porque está faltando, né? Eles valorizavam a unidade e a comunidade. E cuidavam plenamente dos necessitados. Faziam grandes celebrações, né? Eles comiam, partiam o pão, né? Vinham celebrações de louvor, de adoração a Deus, em grupos pequenos ou na igreja, né? Eles iam aos templos ou em cada casa. Também a igreja fazia tudo junto, né? Comiam essas celebrações, se uniam, tinham alegria, né? Na igreja e tratavam o evangelismo como um estilo de vida que leva ao crescimento natural e sólido, né? Essa palavra tocou muito, porque a gente, é o que o Senhor Jesus quer de nós, e na vida dele está vindo e a gente não está preparado, né? Assim, que a gente venha estar, a partir dessa leitura, vendo o que está faltando em nós, como servos de Deus, nessas características dessa igreja de Atos. A igreja lá em Atos, a igreja fundamental, uma igreja sem mácula, né? A primeira igreja. A gente está faltando a leitura da palavra, o temor do Senhor, a comunhão com os irmãos, a ajuda dos necessitados, ao de conhecer. A gente tem ouvido tanto falar, nós temos praticado, né? Eu não tenho praticado muitas coisas daqui. Tenho, né? Isso tocou muito o meu coração, porque eu não tenho mesmo feito muitas coisas. Amém. Pastor, essa aí vai para o meu grande amigo Marco Aurélio. Marcão,
É para você, profeta. Eu contemplo a tua santidade, adoro a ti, Espírito, pela verdade da sua palavra. Me derrama em adoração, pois tu, Senhor, tens sido a minha força e a rocha da minha salvação. E o teu Espírito que habita em mim, Senhor, leva-me ao santo lugar para te adorar, Senhor. Leva-me ao santo lugar. Eu nasci para te adorar, Senhor. Leva-me ao santo lugar. E contemplo a tua santidade, adoro a ti, Espírito, pela verdade da sua palavra. Me derrama em adoração, pois tu, Senhor, tens sido a minha força e a rocha da minha salvação. E o teu Espírito que habita em mim, leva-me ao santo lugar para te adorar, Senhor. Leva-me ao santo lugar. Eu nasci para te adorar, Senhor. Leva-me ao santo lugar. Eu contemplo. Aleluia. Ah, garoto! Pra você, Marcão! Coração, hein? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é
porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
impressionante que insiste em me amar. Não posso merecê-lo, pois foi alto o preço que cê teve que pagar. Jesus, quero amar como você me amou e me entregar como se entregou. Quanto mais eu te conheço, mais percebo o quão falho eu sou. Mas não há nada, não, que possa nos separar. Aquilo que Cristo fez, ninguém pode apagar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.